tem oferecido cursos tão importantes aqui para a compreensão do pensamento do cardeal Ratzinger Bento XVI, que realmente ilumina muito a nossa mente para que nós possamos entender e enfrentar as questões com as quais nós nos deparamos cotidianamente, na igreja, na sociedade. E queria muito agradecer ao reverendo Heber também por ter aceitado este convite, né? Você fez o doutorado nessa área, portanto, tem um conhecimento profundo do pensamento de Ratzinger, e certamente para nós uma alegria que o senhor tenha aceitado, esteja aqui conosco e partilhe conosco a sua sabedoria adquirida em todo o seu estudo, que certamente continua, não é? Porque é um poço, assim, do qual nós podemos aurir água permanentemente, uma fonte permanente da fé cristã de todos os tempos, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos e agora devolvo a palavra a Michele, que vai, então, orientar os nossos trabalhos. Abrindo o microfone. Bom, nós vamos começar com a apresentação do reverendo Weber. Aqueles que precisarem de algum certificado de participação, peço que entrem pelo Zoom. Os links já estão sendo divulgados, já estão divulgados nas redes sociais. Escrevam na mensagem, no chat, o seu nome e e-mail, que nós vamos entrar em contato para poder preparar o certificado, tá? A gente pede uma contribuição pequena para os certificados, nós vamos informar isso aqui internamente, tá? E no final, faltando uns 15 minutos, umas 15 para as 10, mais ou menos, nós vamos abrir para perguntas, para participação de todos aqueles que estão aqui e estão também na rede social do Facebook, tá bom? Reverendo Weber, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua contribuição. Com certeza nós teremos aí uma hora brilhante de conhecimento sobre o pensamento do nosso querido Papa Bento XVI. Bom dia, Michele. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite mais uma vez. Vou saudar também a querida professora Maria de Lourdes. Muito obrigado também pela apresentação, pelas palavras. Parabenizo o trabalho da Academia Ratzinger dentro do Instituto Superior de Ciências Teológicas, que vocês fazem parte. Isso é muito importante, contribui muito para o conhecimento, enriquecimento da teologia cristã no nosso país e, sem dúvida, no mundo também. Então, Deus abençoe a todos, um bom dia. Eu sou o reverendo Hebe, já foi informado, Igreja Presbiteriana do Brasil. Um privilégio estar com vocês e estudar, falar, aprender sobre esse grande teólogo que temos em memória, os seus escritos, a sua contribuição, algo que é vívido e que fala a nossa realidade. Eu estudo Ratzinger desde o final da dos meus estudos no Seminário Presbiteriano em São Paulo. Eu fiquei muito impactado com a morte de João Paulo II, a multidão que comentava sobre aquele acontecimento, o impacto que ele teve na cultura ocidental, suas pesquisas, a sua forte personalidade, e tudo aquilo me chamou bastante atenção na minha época de estudante, e me lembro até hoje, eu estava em São Paulo, meu colega estava com a TV aberta quando falaram um novo Papa, e eu fui vê-lo, como todos nós fomos, porque é um fato que é marcante. E aí não o conhecia, né? De outra tradição, era bem mais novo, e quando eu o vi sair na sacada da Basílica de São Pedro, a primeira coisa que me lembra foi tradição, um senhor idoso, muito elogiado, muito capaz, algumas críticas eu tinha ouvido sobre ele, fui pesquisar e vi que não eram verdade, não eram questões fundamentadas, era conversa não verdadeira, e
fui estudando, resolvi pesquisar sobre ele, sobre a sua biografia, sobre os seus estudos, o seu conhecimento, e me apaixonei tanto pela literatura dele que meu mestrado no Mackenzie foi sobre ele, doutorado na PUC, era um sonho estudar na PUC Rio, e virou realidade, já foi concluído. Então é um privilégio estudar sobre Ratzinger, um pensamento muito vívido e que fala a cada um de nós. O que mais me chama atenção é receber a informação de um senhor extremamente culto, mas que fala a cada um na sua linguagem, fala a cada um na sua capacidade, ele tem essa capacidade de se fazer presente, de se fazer entender, e aí nós entendemos o que ele fala. Um senhor extremamente culto, mas não é um teólogo de uma torre de marfim. Ele tem a ver com a realidade e ele fala a cada um de nós. Ele fala ao nosso coração. Isso é muito importante. Bom, as contribuições da teologia de Ratzinger na teologia ocidental. Como no título nós temos a palavra teologia, eu quero começar as minhas reflexões falando sobre a questão teológica em Ratzinger. Apenas uma síntese, é claro. Ratzinger é teólogo. E o que é a teologia para ele? Ele afirmou em 1979 que a teologia tem a ver com Deus. Isso é muito importante, porque há uma virada na questão teológica muito séria, em termos de conteúdo e de método, ponto de partida de pesquisa, onde a realidade divina foi sendo deixada de lado e a realidade humana foi tomando uma certa um certo valor, uma certa importância, não que isso seja em si errado, mas se esquece um pouco de Deus na questão teológica e se começa a falar muito da realidade humana. A teologia, que antes era um dado de revelação, que vem do alto a baixo, do século XVIII, XIX para cá, ela começa a ser invertida no seu ponto de partida, no seu método. Agora se faz teologia do baixo para o alto, se estudando a sociedade e, a partir dela, tentando se alcançar a Deus. Ratzinger, sem discordar da importância e do valor humano, que é o receptor do conteúdo da revelação, da teologia, da palavra de Deus, da tradição da igreja, Ratzinger não despreza o ser humano, mas ele traz o equilíbrio à questão e ele vai afirmar: a teologia tem a ver com Deus. É Deus quem vai se revelar ao ser humano, é Deus quem vai falar a sua vontade ao ser humano, e muita gente tem medo da vontade de Deus e ela é boa, agradável e perfeita, então não precisamos ter medo do Pai. Ratzinger sabe disso e ele afirma: a teologia tem a ver com Deus. Então, quando falamos de teologia, falamos da bondade, do amor, da misericórdia, daquilo que Deus tem para nós e sabemos que é o melhor, é um Pai que nos ama. Ratzinger vai enfatizar isso muitas vezes. E ele vai dizer que Deus é a temática central dos seus esforços. Isso também é bastante interessante. O que Ratzinger quer? Ele quer fazer com que Deus, tão esquecido no nosso tempo, Deus tão esquecido na nossa geração, seja colocado no pensamento de cada um. Ratzinger vai dizer que um coração com Deus é totalmente diferente de um coração sem Deus. O coração que tem Deus vive o amor, o coração que tem Deus vive a verdade, o coração que tem Deus vive um diálogo sadio, vive em maturidade. Um coração que tem Deus é totalmente diferente de um coração sem Deus. Ratzinger, sabendo disso, ele diz: Deus é a temática central dos meus esforços. Ele quer fazer com que Deus se torne presente de fato na vida de cada um. E o que é a teologia para Ratzinger? É a compreensão da revelação de Deus. Nós, reformados e os católicos, temos algumas considerações diferentes em termos de revelação,
do seu conteúdo e da sua abrangência, mas todos nós concordamos que a teologia vem da revelação, e a revelação de Deus é a autoridade na teologia. Então, o que Ratzinger quer fazer é aproximar a revelação divina do coração humano, trazendo a vontade e a palavra de Deus, o melhor para a nossa realidade. Para ele, teologia é a fé em busca da compreensão. Um princípio de um teólogo, um pai da igreja, que Ratzinger gosta muito, que é Agostinho de Hipona. E tenho certeza que todos nós aqui compartilhamos também das visões agostinianas, do estudo agostiniano, e um dos princípios dele é que a fé ilumina a razão. A partir da fé, a minha razão ganha valor, sentido, amplitude. A minha razão é valorizada através da fé. Não há antagonismo entre fé e razão, mas há uma amizade entre elas, onde a razão é purificada pela fé. O valor da razão é dado pela fé cristã. Isso é muito importante também em Joseph Ratzinger. Teologia é a fé em busca da compreensão. E Ratzinger é também bastante bíblico nessa questão, porque a Bíblia também vai enfatizar bastante a importância e a relevância da fé em todos os âmbitos da nossa existência. Então, a nossa fé é uma pedagoga, a nossa fé nos ensina, nos orienta, nos direciona, inclusive a nossa razão. Então, temos esse equilíbrio, essa amizade entre fé e razão, não são antagônicas. Por isso que Ratzinger vai sempre, por exemplo, lá no dia em que ele vai fazer o seu primeiro discurso como Papa, na missa inaugural, ele fala dos peritos, e ele diz que o que os peritos têm a nos dizer é muito importante, é muito relevante, até mesmo no conhecimento bíblico, na interpretação da Bíblia, é muito importante o que os peritos têm a nos dizer, o que os acadêmicos, cientistas têm a nos dizer. Não somos inimigos deles, pelo contrário, somos amigos. Mas o que nós propomos é que a fé ilumine a ciência, ilumine a razão e assim faça ver a realidade como um todo. É muito perigoso quando nós diminuímos a realidade ou quando nós limitamos a realidade. Quando nós observamos a realidade apenas por um lado, sabemos que as ideologias fazem isso quando vão particularizar, limitar informações, achando que uma parte é a verdade, quando na verdade a verdade é muito mais ampla. Então nós, como pessoas religiosas, pessoas de fé, o que nós sempre vamos propor em amor para as pessoas é fazer o possível para ver a realidade de modo mais amplo, uma realidade mais completa, onde enxerguemos a verdade de um todo, como a verdade é uma verdade que vem de Deus para o nosso coração. Então, para Ratzinger, fé em busca de compreender. Ratzinger diz que a própria fé, ela é obtida através da revelação, para em seguida ser compreendida em sua ligação e em seu sentido interno. A nossa vida muitas vezes fica sem sentido, a nossa vida muitas vezes, nós temos crises pessoais, sociais, somos humanos, somos limitados e carecemos de sentido, de fundamento. Ratzinger sempre aponta a fé cristã, a tradição cristã, a revelação de Deus e o próprio Deus revelado em Cristo e nos apresentado pelo Espírito como fundamento da nossa existência. É Ele que vai nos motivar, é Ele que vai nos dar coragem, é Ele que vai fazer com que tenhamos uma ética que seja agradável a Deus e ao ser humano. É Deus e a fé que vai nos fazer ter um mundo melhor. Então, Ratzinger ele tem essa esperança que todos nós temos, que o conteúdo da revelação é transformador. Não é algo meramente teórico, Deus não é algo meramente teórico, Deus não é um ser caprichoso, cioso ou egoísta, mas é de fato um ser de relação, é uma pessoa. E uma das coisas que eu aprendi com Ratzinger é que a teologia é pessoal. E é pessoal no sentido de que
a Trindade é formada por pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos dá a sua revelação e a sua palavra. E o que somos nós? Somos seres pessoais, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós passamos a palavra do Evangelho para quem? Para robô? Para árvores? Não, nós passamos para pessoas. A teologia, ela é pessoal da sua origem e até a sua finalidade. O anúncio do amor de Deus é sempre pessoal, não é impessoal. Deus é pessoa, ele transmite o anúncio a nós, que somos pessoas, seres pessoais, e nós falamos para o próximo. E quem é o próximo? É ser pessoal. Então, Ratzinger trabalha bastante essa questão da pessoalidade teológica, que nos ensina também a como fazer a teologia. Por isso que ele diz, para você estudar teologia, não é apenas você aprender um ofício, mas é você compreender a fé e pressupor que a fé é verdadeira. A teologia em nosso tempo tem virado profissão. Se faz parte do nosso contexto, se faz parte da nossa realidade atual, se é necessário que também o labor teológico seja considerado uma profissão, tudo bem, por esse lado normal das coisas. Mas estudar teologia meramente para obter um conhecimento meramente científico dos fatos, estudar teologia meramente para se obter um ofício, uma profissão, sem permitir que o conteúdo transforme o coração, é equivocado. E Ratzinger ensina, ele sabe, que a teologia é algo vívido, é algo que transforma a nossa realidade. Uma família com Deus é diferente de uma família sem Deus. Além de trabalhar para entender os assuntos da revelação divina, a teologia também, e aqui entra a questão humana, ela labuta para que o ser humano entenda a Deus, a si próprio e o próximo. Lembre-se que no início eu disse que Ratzinger não é contra aqueles que recebem o conteúdo da revelação. Ele coloca cada coisa no seu lugar. A teologia vem de revelação, e essa revelação vem de Deus, ela começa do alto a baixo, mas ela tem alguém que a recebe. E esse alguém é ser humano. E esse ser humano vai ser trabalhado, orientado, amadurecido, aperfeiçoado. E isso vai ser tão visível, e aqui está o elemento humano da teologia. Ela vem do alto e faz com que o ser humano, em primeiro lugar, entenda quem é Deus, que é o ser de Deus, os seus atributos, qual é a relação dele com a humanidade. Nós estamos aí às vésperas do Advento, um período do ciclo do Natal tão bonito, onde nós sempre enfatizamos a vinda de Cristo. No Império Romano tinha, Ratzinger explica isso em uma das suas homilias sobre o Advento, havia a prática do imperador, de uma pessoa de autoridade, visitar uma província. E a ida dele até lá era chamada de advento, ida, vinda, no caso. Então, tudo aquilo era muito importante. O advento foi trazido para a ideia cristã com a ideia de que Cristo, essa figura tão importante, essa pessoa tão importante, Deus homem, vem para visitar a nossa humilde província, que é o planeta Terra. Então, nós nos preparamos, nós nos recordamos a festa familiar, a festa nas igrejas cristãs, o advento de Jesus é bênção, é privilégio, é alegria. E essa ideia vívida do cristianismo que Ratzinger apresenta para nós, a fé transforma o ser humano. A fé faz com que nós compreendamos a Deus. Quem é Deus? Os seus atributos, a sua relação conosco, o que ele requer de nós, e é fantástico nós entendemos que o que Deus requer de nós não é imposto por Deus a nós, mas Deus vai trabalhando em cada coração, Deus vai trabalhando em cada pessoa dentro da sua individualidade, dentro da sua cultura, da sua personalidade, dentro daquilo que o próprio Deus a fez nascer, a fez ser daquela forma, e Deus vai aperfeiçoando, vai moldando, e o conhecimento teológico é vívido e faz isso com cada um de nós. Mas a teologia também nos ensina a nos compreendermos a nós mesmos. Falei agora há pouco, muitas vezes nós passamos por crises,
dificuldades, graças a Deus que Ele manda amigos, amigas, pessoas queridas que nos aconselham, nos ouvem, prestam seus ouvidos, são usados por Deus, mas a teologia também tem muita importância nesse processo para a nossa maturidade, porque a palavra de Deus, a revelação cristã, a tradição cristã, fala muito ao nosso coração, porque nos ajuda a nos compreender. Quem somos nós? Qual o nosso limite? Qual o nosso valor? O que nós temos como dom? Qual a nossa função, o nosso papel? O que Deus requer de nós? Qual foi o propósito dele de nos colocar nesse mundo? Tudo tem um propósito, nada é ao acaso. Deus é soberano e ele dirige a história em amor, em verdade. Então, ele tem um projeto para nós. A teologia nos ajuda a reconhecer, valorizar, e ela traz respostas. Ratzinger, certa vez, disse que a pergunta fracassa se não tem perspectiva de resposta, mas a fé cristã traz a resposta para as nossas indagações, traz a resposta para a nossa luta, traz a resposta para as nossas crises. A teologia fala também para nós quem somos nós e o que Deus é e o que ele requer de cada um de nós. Mas a teologia, em terceiro lugar, para Ratzinger, nos ajuda também a compreender o outro, a entender que o outro é também ser humano, é criado à imagem de Deus, deve ser valorizado, deve ser amado, entendido e até a repreensão feita em amor. Ou seja, a teologia nos leva para o próximo. E aqui está a sua dimensão mais abrangente. Como eu disse agora há pouco, Deus é pessoa, nos fala que somos seres pessoais e nós transmitimos o conteúdo teológico a pessoas. Então, a teologia transforma, liberta, orienta, fala ao nosso coração. Então, Deus tem uma mensagem para nós. É o que Ratzinger apresenta a uma geração tão complicada, como uma geração que tem tanto potencial, uma geração que tem tanto conhecimento, tem tanta facilidade das coisas. Deus é tão bom de fazer a tecnologia evoluir, de fazer o mundo ver a sabedoria dele revelada no ser humano, na sua obra, mas quantas vezes usamos isso porque não é bom? E Ratzinger trazendo sempre a mensagem de Deus, a técnica é importante, a ciência é importante, mas a fé completa tudo isso, amadurece tudo isso e traz uma dimensão mais ampla para a realidade. O trabalho da teologia para Ratzinger é dar acesso à verdadeira compreensão da própria vida, do mundo e das pessoas. Só que depois, tem um livro chamado Sal da Terra, ele vai dizer o seguinte: a teologia contribui para que o ser humano se torne melhor, quando a pessoa não se limita apenas à teoria, mas através dela procura compreender-se melhor e compreender o homem e o mundo no seu todo, adotando-a em seguida como forma de vida. Um dos nossos erros é deixar a teologia de lado. Um dos nossos erros, muitas vezes, é estudar a teologia, mas não aplicá-la ao nosso coração. Se nós nos entregarmos apenas à técnica, ao método, apenas à pesquisa, isso tudo tem o seu valor, é importante, mas fica incompleto quando não aplicamos a verdade teológica ao nosso coração. Então, Ratzinger sempre vai nos enfatizar a verdade teológica. Esse é o meu primeiro ponto. O que é teologia? De onde vem? Para que veio? Para quem vem? Qual o seu limite? Qual a sua amplitude? Esse é o meu primeiro ponto. Posso passar para o segundo? Tudo bem até aqui? O meu segundo ponto, para falar sobre a importância de Ratzinger, da teologia dele para o nosso tempo, é que uma leitura da nossa sociedade, o tema é: para vencer a sociedade secularizada, Ratzinger vai falar de amor, verdade, razão e fé. Esse é o meu segundo ponto. Nós temos uma cultura secular, secularizada, e essa cultura é caracterizada por deixar Deus, a religião e os valores da religião de lado nos diversos âmbitos da realidade. E nós, em amor, e Ratzinger nos ensina isso, nós vamos propor que Deus, a fé, a tradição da igreja, essa riqueza
riqueza do conteúdo cristão não seja deixado de lado, mas fale a realidade. Então, perder os fundamentos, a nossa sociedade perdeu, é dificuldade do mundo secularizado. E como voltar a ter o fundamento das coisas? Ratzinger vai propor alguns conceitos. Alguns deles estão na sua encíclica Caritas in Veritate, lá do ano de 2009. Ele fala sobre verdade, amor e diálogo. Ele afirma que há necessidade de unir a caridade à verdade, e ele vai indicar dois caminhos muito interessantes que nós encontramos na Escritura Sagrada. Ele cita já no início dessa encíclica, Amor em Verdade, ele fala que o apóstolo Paulo fala da direção à verdade em amor, lá em Efésios capítulo 4, verso de número 15. Mas ele fala também que o próprio Paulo, em Corinto, fala de amor na verdade. É uma das ênfases que o apóstolo Paulo vai nos dar de uma amizade que a verdade me conduz ao amor e o amor deve fundamentar a verdade. Ratzinger vai trabalhar dizendo que a verdade é de ser procurada, encontrada e expressa na economia da caridade, mas essa, por sua vez, há de ser compreendida, avaliada e praticada sob a luz da verdade. Uma verdade sem amor se torna uma verdade sem o seu fundamento principal, se torna uma verdade cheia de conhecimentos, técnicas, conteúdo, se torna uma verdade que tem questões importantes, mas falta a sua aplicabilidade, que é feita em amor. Ratzinger também diz na mesma encíclica: teremos não apenas prestado um serviço à caridade, iluminada pela verdade, mas também contribuído para acreditar a verdade, mostrando seu poder de autenticação e persuasão na vida social completa. Então, em um tempo onde nós temos a dissociação entre verdade e amor, nós precisamos apresentar, como Bento XVI faz na encíclica, essa amizade. Nós temos verdade, mas essa verdade é apresentada em amor. Quando eu faço o caminho inverso, quando eu falo apenas do amor e me esqueço da verdade, a minha ética se torna utilitarista, vazia, pragmática. Eu vou ter muita dificuldade, porque o amor sem a verdade é algo que pode ser enchido arbitrariamente. O próprio Ratzinger trabalha também essa questão na sua encíclica Amor em Verdade. Ou seja, a nossa ética é transformada de uma forma pejorativa. Se eu pensar num amor vazio, eu vou ter as atrocidades, eu vou ter as atitudes sendo feitas em nome de amor. Mas que amor? Um amor egoísta, um amor pequeno, um amor limitado, um amor que não é enaltecido pelo conteúdo da verdade. E aí algumas justificativas poderão ser dadas para alguns fatos absurdos, apenas porque as pessoas disseram: eu amei o que eu fiz, eu tive amor nesse ato, talvez uma violência, alguma coisa equivocada. Ou seja, o amor sem verdade se torna vazio, ele é apequenado, ele não é a base da mensagem cristã do amor. Por isso que Ratzinger, nas suas encíclicas, ele vai trabalhar com esses conceitos, fé, verdade e amor, e é interessante quando ele vai unir a questão do amor à verdade. Eu amo, mas eu amo em verdade. Eu tenho os meus trabalhos, o meu dia a dia, a minha dinâmica feita em amor. Eu amo o que eu faço, mas o meu amor é iluminado pela verdade. Ou seja, amor e verdade são amigos. E Bento XVI trabalha bastante isso nos seus escritos. Bento XVI observa que Paulo também une os dois termos, 1 Coríntios 13, 16, eu falei agora há pouco. Paulo fala que o amor rejubila-se com a verdade. Uma das coisas que eu não posso deixar de comentar, né, nos escritos de Ratzinger, quando ele cita a Escritura Sagrada, isso parte dos autores da Escritura, mas Ratzinger cita também com muita propriedade uma coisa tão simples, mas eu gosto muito dos relacionamentos familiares, de amizades. É muito bonito a gente ver essa nossa dinâmica de conversa, de entendimento, essa nossa dinâmica de amizade.
E a Escritura, através do apóstolo Paulo, ele usa a ideia da amizade. O amor se rejubila com a amizade, ele se alegra com a verdade. É uma palavra de amizade, de afeto. É você trazer afeto para as questões de conteúdo. E isso é tão belo. Todos nós sabemos o que é ver um bom amigo, uma boa amiga, todos nós sabemos o que é uma boa conversa, o nosso coração se alegra quando vê as pessoas queridas, a uma amizade, a um conhecimento, a uma comunhão. Isso é muito bom, isso é muito gostoso de se viver. E a Escritura deixa vívido essas questões, os termos que poderiam ser tão impessoais, mas se tornam pessoais pela relação de amizade que há entre eles. O amor se rejubila com a verdade. Claro, temos ali a palavra ágape, indica o amor divino, a verdade também é Deus, vem de Deus. Então ali a gente tem o ser de Deus também descrito, mas é bonita essa relação que deixa a teologia pessoal e aplicada ao nosso coração. Então, a nossa função para Bento XVI é fazer com que sempre essa amizade seja vivida por nós, entre amor e verdade, e nós sejamos amigos do amor e da verdade, caminhando juntos em nosso coração. Esta união entre amor e verdade é sintetizada pelo Papa alemão quando explica que o amor se trata de uma força extraordinária, a qual impele as pessoas que se comprometam com coragem no âmbito da justiça e da paz. O amor vai fundamentar, é uma das respostas para o mundo secularizado, um mundo que fala de amor, um mundo que quer viver o amor, mas muitas vezes se esquece do fundamento desse amor, que é a pessoa de Deus. Então, eu viver o amor sem Deus é viver um amor muito limitado, muitas vezes egoísta, fechado em si, fechado no seu gueto. Mas quando eu trago a realidade do amor para sua origem, para sua verdade de si, aí eu tenho o privilégio de viver o amor concreto, verdadeiro. Por isso que Ratzinger diz: o amor é uma força que tem a sua origem em Deus. E é muito bonito quando ele traz uma ideia verdadeira, um conteúdo de fé que está sendo esquecido na nossa época. Eu admirei muito, desde a época que eu era estudante, que eu li pela primeira vez essa encíclica, quando Bento XVI diz: o amor é uma força que tem a sua origem em Deus. A Escritura diz: Deus é amor. E depois ele diz: Deus é amor eterno e verdade absoluta. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito feliz. Falei, bom, excelente, como é próprio do conteúdo de Ratzinger, é bom e excelente. Por quê? Porque o nosso tempo tem se esquecido que Deus é o amor eterno. O nosso tempo tem se esquecido que Deus é verdade absoluta. Por isso que Ratzinger vai lutar contra a ditadura do relativismo, ele vai lutar contra a instrumentalização da fé, ele vai estudar, ele vai estudar e vai ser contra a ideia de relativizar o conteúdo da fé. Deus é verdade absoluta, concreta, é real, universal. É uma palavra que vem para nós e todos os seres humanos, o privilégio de ouvir esse anúncio, ouvir essa verdade, viver essa verdade que é de fato universal. Por isso que Ratzinger universaliza a sua palavra e em amor ele diz o seguinte, na continuidade: cada um encontra o bem próprio aderindo ao projeto que Deus tem para ele, a fim de o realizar plenamente. Com efeito, é em tal projeto que encontra a verdade sobre si mesmo e torna-se livre. Liberdade. Uma outra palavra que o nosso tempo fala muito, mas quer desconectar de Deus, da verdade cristã, e aí nós vamos ter também muita dificuldade com isso. Quando nós encontramos o projeto de Deus para nós, nós vivemos em oração, leitura bíblica, leitura da tradição da igreja. Quando nós temos toda essa vivência religiosa, Deus é tão bom que ele fala ao nosso coração. E ele tem um projeto para cada um de nós. E esse projeto que ele tem para cada um de nós, nós vamos descobrindo no nosso dia a dia, vamos amadurecendo e vamos aderindo a esse projeto amoroso de Deus para nós. Então, Ratzinger diz que quando vivemos amor e verdade,
Nós temos o privilégio de descobrir Deus. E ao descobrir Deus, descobrimos que ele tem um projeto para nós. Tem um trabalho, tem um dom, tem uma vida, uma vivência, nos dá experiência. E nesse projeto nós vivemos. E a partir do projeto de Deus para nós, ao vivê-lo, nós nos tornamos livres. E ele vai citar o texto de João 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse pilar para vencer o mundo secularizado, amor e verdade, é muito importante. Ratzinger vai apresentá-lo a cada um de nós. E ele vai falar também da razão, eu falei agora há pouco da importância da razão iluminada pela fé, e a questão do diálogo. Ratzinger vai dizer, com efeito, a verdade é logos que cria diálogos, ou seja, da verdade vem o fundamento para o abrir-se ao próximo, por ouvir o próximo. Aqui eu tenho que falar uma questão, até por questão confessional e de consciência. Eu sou da igreja, peço até licença para falar, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja que não é ecumênica, ela não vai aderir ao projeto ecumênico, tem as suas razões para tais, eu sou presbiteriano, então eu concordo com essas razões, mas é uma igreja aberta também a essa conversa com o próximo, ao aprendizado com o próximo. Ou seja, eu sou presbiteriano e tive o privilégio de estudar na PUC, amizade com a Michele, professora Maria de Lourdes esteve também, assim como a Michele também esteve na minha mesa, na minha banca de doutorado, no dia que eu fui apresentar a tese. Então, nós temos também essa vivência que também é diálogo, ou seja, nós aprendemos uns com os outros, a sede de aprender, a sede de encontrar a verdade e, através dela, se tornar livre, a verdade divina, isso é do ser humano, é de cada um de nós. Então, é um privilégio nós temos essa busca da verdade. E Ratzinger agostiniano sabia que toda verdade procede de Deus. Então, a verdade, onde quer que é encontrada, ela vem sempre de Deus. Então, o diálogo, mesmo que para nós presbiterianos não queira dizer diálogo ecumênico, mas diálogo no sentido de se abrir para o próximo, entender o próximo, o anúncio do amor de Deus para o próximo, aprender com o próximo, isso é muito importante para cada um de nós. Então, é também ensino de Ratzinger, de Bento XVI, o qual eu também me faço parte dele, como tendo aprendido bastante com este grande teólogo. Para concluir a minha palavra nesta manhã, eu coloco assim no meu. Estou usando alguns artigos, depois eu posso passar, eu tenho alguns artigos publicados sobre Ratzinger, e um deles eu concluo assim: ao unir os conceitos de amor, verdade, razão e fé como resposta à sociedade secular, Bento XVI dá continuidade ao seu trabalho teológico e ele vai sempre ensinar que a fé cristã impede que a razão se atrofie e que quando a antiga amizade entre fé e razão, teologia e filosofia, enquanto ela não se retornar, a vida espiritual do homem se desfaz e fica reduzida a um racionalismo tecnicista. Assim, surgem formas ancestrais de superstição, enquanto o positivismo nega que o homem seja capaz de conhecer a verdade. Então, Ratzinger vai trazer essa palavra cristã, de tradição, revelação, de autoridade, e ele vai ampliar o horizonte da nossa razão, da nossa religiosidade, falando que a teologia tem sim, a teologia cristã tem a falar ao homem de hoje, tem a falar à pessoa de hoje, e ela pode libertar, transformar, trazer ética e nos ajudar a viver em amor e em verdade e no amor. Então, agradeço muito essa participação nessa manhã. Espero que eu tenha me feito entender. Foi só uma síntese, mas de um assunto tão importante, essa vivência teológica, a palavra que nós temos. E, concluindo, temos algo a falar para o mundo de hoje, sim. Falar que o cristianismo se tornou obsoleto, falar que o cristianismo não fala a realidade, falar que o cristianismo tem que se apegar a algumas questões de outros estudos, outras pesquisas, para que ele tenha valor e assim fale à sociedade, bom, temos algumas dificuldades com isso. O cristianismo tem a falar sim, e muito, ao ser humano de hoje. Essa é a base
da mensagem de Bento XVI. Obrigado. Obrigado, reverendo, brilhante. Muito contribuiu até para a gente reviver alguns conceitos na época do mestrado, especial a questão da amizade e da liberdade também, que é um tema que eu pesquiso. Eu estou abrindo agora, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer alguma consideração. Os que estão nas redes sociais também podem fazer, a gente está monitorando aqui. Ok? Reverendo, eu guardei algumas expressões: fé, razão, amizade, diálogo, liberdade e amor. Se nós fôssemos fazer uma receita, de que forma nós usaríamos na prática esses ingredientes no mundo de hoje? Excelente pergunta. Eu entendo que a palavra que resume é a questão do ensino. Nós precisamos ensinar esses conceitos para o nosso povo, retirar do coração e da mente das pessoas ideias equivocadas desses conceitos e trazer a realidade dos fatos. Nós precisamos reeducar o nosso tempo, não uma educação de imposição, sempre é importante falar isso, mas uma educação que vise transformação. E esses são os ingredientes fundamentais para uma educação verdadeira cristã. Uma educação que não visa oprimir o próximo, uma educação que não visa fazer mal ao próximo, que não visa tirania em relação ao próximo, mas uma educação que amadurece o coração do próximo. E a partir desse amadurecimento, faz com que as próprias pessoas percebam uma mudança, uma transformação, um passo além, uma amplitude maior da realidade. Então, é uma excelente receita apresentada por Joseph Ratzinger e precisa ser colocada para anúncio, para ensino. A Igreja Católica tem a Academia Ratzinger, é um desses principais fundamentos de ensino. A Igreja Reformada também tem. Nós precisamos educar a nossa geração e mostrar essa riqueza cristã. Acima de tudo, é claro, viver esses conceitos. A gente não vive, fica difícil ensinar e educar. Mas eu diria que tudo que você falou se resume na ideia de educar, educar as pessoas e trazer. Ratzinger fala que fazer missões é anunciar, o principal de fazer missões é anunciar o amor de Deus às pessoas. E o anúncio cristão é embasado nesse amor de Deus maravilhoso por nós. Então, ensinar, educar, e educar é ensinar, é falar, mas também aprender, aprender com as pessoas e com a realidade delas a cada dia. Okay. Alguém tem alguma pergunta? Professora Maria de Lourdes, quer fazer alguma consideração? Sim, é difícil a gente formular uma pergunta, porque o pensamento foi exposto com tanta clareza que a gente só pode agora parar e tentar aprofundar, ruminar isso, né? Mas eu fiquei muito, assim, tocada, né? Quando o reverendo Weber chamou a atenção para esse contato pessoal que é a teologia. Como o Ratzinger tematiza isso de forma tão bonita, não é? Claro, ele não está dizendo nada de novo, mas ele está explicitando uma coisa que fica muitas vezes escondida. A gente transforma, nós, falando em modo geral, nós, seres humanos, temos a infeliz capacidade de transformar tudo que é mais belo em umas coisas tão triviais e banais, né? Instrumentalizar até Deus. Então, Deus se torna um objeto de estudo. Então, e não deixa de haver um perigo aí, né? Se nós esquecemos essa dimensão propriamente pessoal. A teologia
não trata com um objeto como a física, a química ou a história, mas trata com uma pessoa que se coloca em relação conosco. E fiquei pensando também muito nisso, né? Quando se falava também da relação entre amor e verdade, toda essa riqueza do pensamento de Ratzinger, a gente vê aí também por baixo disso o seguinte: por que, né, ele é capaz de tocar as pessoas, né? Porque o que ele diz é tão evidente, porque ele fala a pessoas das mais diversas, né? Em mais diversas situações de vida, aqueles que estão em situação de dificuldade, como aqueles que estão estudando e procuram conhecer mais. Então, eu fiquei pensando que realmente porque ele não se apega a clichês, ele não parte de frases feitas, ele não repete simplesmente a Sagrada Escritura, por mais que ele esteja baseado na Escritura, como o próprio reverendo Weber falou no início, né? Mas ele vai lá e procura cavar naquilo e ver qual o sentido daquilo. E nesse ponto eu acho que ele dá um exemplo para todos nós, né? Nós nos aproximarmos da teologia, nos aproximamos de Deus, então a gente não pode se contentar em repetir fórmulas, porque as fórmulas sempre são limitadas e vão ser, podem ser motivo de sempre alguém criticar uma coisa ou outra, mas quando a gente vai na profundidade, você fica diante da verdade, você fica diante de uma luz que você não tem como dizer que ela não está brilhando. E essa luz toca o coração e ilumina. E aí, pegando aí o gancho da resposta do reverendo Weber agora há pouco, não é? Então, nos leva a um amor, a uma vivência. E a partir dessa vivência, a necessidade da gente levar essa luz também para outros, né? O que foi dito como ensino, né? Como testemunho, como comunicação da fé no sentido pessoal e no sentido também, evidentemente, de conceitos de doutrina, porque as coisas estão ligadas, né? A verdade e o amor andam juntos. Então, isso me tocou muito, como a teologia, não só a teologia de Ratzinger, mas Ratzinger mostra isso, como nós devemos entrar na teologia e sabendo que essa teologia é para a nossa vida, que ela dá sentido à nossa vida, como aliás foi dito aqui, né? E ela orienta as nossas decisões cotidianas. Então, agradeço muito ao reverendo Weber por ter pontuado essas questões e, assim, nos levou a refletir de modo mais claro sobre esses assuntos tão importantes, né? Reverendo, palavra. É uma das questões que mais me chama a atenção em Ratzinger, é exatamente esse tom. Perdão, minha garganta muda um pouco o tempo aqui, minha garganta, mas é essa questão pessoal da teologia, a questão de que ela vem de um Deus pessoal, fala para nós pessoas e nós anunciando o evangelho para outras pessoas. Isso faz toda a diferença para qualquer teólogo. Por isso que o teólogo é bom que ele esteja ligado a uma confessionalidade, e essa confessionalidade lhe embasa os princípios da fé, da escritura, da tradição da igreja, do cristianismo de um modo geral. Isso é importante porque a gente deixa a teologia vívida. E quando ela está ligada a uma confessionalidade, a confessionalidade me recorda um conteúdo de fé, mas um conteúdo que deve ser vivido pela comunidade de fé, ou seja, pela igreja, formada por pessoas. Então, a teologia ensinada, permitam-me contar uma rápida experiência, uma das coisas que eu mais tive que aprender quando eu fui ser reverendo ou pastor presbiteriano é lidar com o público. Eu sempre gostei muito de escritório, sempre gostei muito de estar na frente de computador, sempre gostei de ler. E aí, saí do seminário e na igreja presbiteriana nós temos os presbíteros, né, que nos apoiam, nos ajudam, nos aconselham. E no início eu não entendia
conversas de presbíteros comigo, depois eu fui entendendo, falando, não, a leitura deles é uma leitura vivencial da igreja, do mundo igreja, das pessoas da igreja. Então, eu estou muito teórico, alguns falavam, reverendo, precisa arrumar um pouco a linguagem, precisa se tornar mais compreensível. Até um presbítero me disse, a teologia é amor também, e eu era mais novo, na hora eu pensei e falei, ele tem razão. Então, peraí, vamos arrumar tudo isso. Então, essa pessoalidade teológica, digamos assim, esse cunho pessoal da teologia é muito importante. E é uma das coisas que eu aprendi bastante nas leituras de Ratzinger. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu estava em São Paulo, eu ia, tem a Catedral da Sé, e ao lado tem as livrarias católicas. A cada 2 semanas, eu ia lá, comprava alguns livros de Ratzinger. E o que eu mais gostava, eu separava uma tarde para fazer isso. Eu ia na livraria, eu comprava o livro dele, eu entrava na Catedral da Sé e eu ficava ali lendo naquele ambiente religioso, naquele ambiente muito belo, naquele silêncio. Então era algo que para mim, como seminarista, eu nunca esqueço. Eu já voltei a São Paulo, eu moro hoje em Barra Mansa, estado do Rio. Eu já voltei a São Paulo e tive o privilégio de fazer o mesmo percurso. Eu fiz questão de ir de ônibus e de metrô, porque quando eu era seminarista eu ia de ônibus e de metrô. Uma vez eu fui visitar o seminário que eu estudei, fui de carro, mas eu fiz questão de deixar o carro no hotel onde eu estava, peguei o ônibus, peguei o metrô, fui a Sé, comprei o livrinho de Ratzinger e depois já há muito tempo, ou seja, a gente recorda, é tão boa a sensação que a gente nunca se esquece. Então, Ratzinger ensina essa questão pessoal na questão teológica de ensino. Nós lidamos com pessoas e elas precisam ser valorizadas, aprender e caminhar na palavra do Evangelho. Então, em amor, a gente vai, pela amizade também, a gente vai pregando, né, e anunciando a palavra de Deus, tradição da igreja, tudo que é importante de valor para nós cristãos. Fica aí o convite, terminando essa live, todos comprando passagem para São Paulo, porque ao lado da Catedral da Sé temos livrarias que vendem livros de Ratzinger. Quem sabe a gente encontra algum que nós não tenhamos ou não encontramos nos sites de venda de livros aí. Né? Livro de Ratzinger é sempre uma novidade, não importa o ano do lançamento, né? Sempre tem uma abordagem ou algum comentário de alguém que fale sobre ele, que venha acrescentar, que venha enriquecer. Amigos, alguém tem mais alguma pergunta? Michele, Oi, Nelson. Bom dia. é, bom dia. Não é uma pergunta, é só falar para o reverendo que essa última fala dele bateu com a minha visão da explanação dele. Como foi fácil de entender, como foi simples, uma linguagem muito boa. Agradeço muito a ele. Nelson, que é aluno do Instituto Superior de Ciências Religiosas e da Academia Ratzinger. Enfim, eu queria agradecer ao reverendo, de forma especial pela amizade que nós nutrimos, né, desde a época que eu entrei para o mestrado, e essa amizade que se perpetua e que vem crescendo a cada dia, né, sempre fundamentada num valor maior e que vem crescendo, que vem ampliando. Reverendo tem muito a contribuir ainda com a igreja como um todo, com o cristianismo como um todo, através de suas pesquisas, da sua metodologia, da sua tranquilidade também em expor, fazer suas exposições. Muito obrigado, reverendo. Não tenho palavras realmente para lhe agradecer. E queria lembrar vocês, especialmente vocês que estão nas redes sociais, que as inscrições para o curso de Ciências Religiosas do Instituto, as matrículas já estão abertas, tá? Vocês podem ter acesso a todas as informações no site do Instituto, iscr-arquirio.com.br. Então, ali tem todas as informações, quais são os documentos, quais são os passos para vocês fazerem parte dessa família.
Nós temos também outros cursos do Instituto, todos eles são publicados no site lá da instituição. Participem, cresçamos no amor, na amizade, na fé, na razão, na liberdade, na consciência, puxando a sardinha para o lado da minha pesquisa também, né? E agradecer a todos vocês, de forma muito especial ao Instituto Superior de Ciências Religiosas, que acolheu a proposta da Academia Ratzinger, que vem crescendo e que vem com muitas novidades aí a partir de 2024. Aquelas pessoas que se inscreveram para poder receber o certificado, nós já estamos anotando aqui tudo certinho, está sendo gravada o vídeo, e estamos aí à disposição, caso vocês queiram alguma informação, sempre no horário comercial. Nós temos lá no site telefone, e-mail, enfim, todos aqueles dados importantes para que vocês possam realmente conhecer a nossa fé. O Instituto ele tem o selo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, não querendo bajular, enfim, mas eu sempre quero que as minhas experiências, as boas experiências, sejam vividas por todos. Sou filha dessa casa desde 2012, considero-me ainda filha desta casa, e eu posso garantir a vocês que é o melhor curso de teologia para leigos que nós temos na atualidade. Não desmerecendo os demais, mas eu não tenho como omitir uma opinião que seja tão importante para aqueles que buscam no exercício da sua fé, seja dentro da igreja, das pastorais, ou mesmo fora delas, nesse mundo secular tão sedento de Deus e tão perdido, quer uma referência de formação, fortalecimento da fé, nós temos o Instituto Superior de Ciências Religiosas. É uma instituição eclesiástica, com reconhecimento eclesiástico, selo da igreja, né, reconhecido pela Santa Sé e com o melhor conteúdo programático, mais amplo e o mais profundo, para que a gente possa viver aquilo que a gente professa de forma plena. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos interromper agora esta live, essa gravação, e colocamos-nos à disposição para que vocês possam entrar em contato e receber todas as informações sobre a formação dos leigos, hoje online, né? Então, quer dizer, a gente não pode nem falar só da nossa arquidiocese, mas de todos os lugares onde as redes sociais alcançarem, nós estamos aí para poder ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigada a todos vocês, uma boa manhã. Aqueles que ainda não foram para a Catedral do Rio de Janeiro, nós temos aí hoje a Festa da Unidade. Deve estar começando a missa agora, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos.